Em 6 de junho de 1944, na véspera da temida Operação Overlord, quando a Normandia se tornaria palco de um massacre anunciado, aviões carregando paraquedistas americanos cruzavam o céu noturno em uma missão desesperadora. A ordem era simples e mortal: cair atrás das linhas inimigas e destruir uma torre sinistra, instalada no topo de uma igreja em uma pequena vila francesa, usada pelos extremistas para envenenar as comunicações via rádio. Dentro das aeronaves, os soldados se preparavam com um silêncio pesado em sua volta, cada um ciente de que a próxima respiração poderia ser a última. O medo pairava como fumaça, mas a promessa de enfraquecer o regime totalitário mantinha todos eles de pé, prontos para morrer se fosse preciso. Entre eles, o mais abalado era o soldado raso Ed Boyce. Nunca tivera alma de combatente. 3 meses antes de tudo isso, cuidava do jardim de casa, sonhando com um futuro que agora parecia impossível. O alistamento obrigatório arrancou de sua vida comum e o empurrou para o inferno, onde seu maior temor não era apenas morrer, mas ter que matar. Essa fraqueza fazia dele alvo de zombarias constantes, enquanto o único que mantinha frieza era o Cabo Ford, punido e transferido após insubordinação. Antes de atravessarem o espaço aéreo inimigo, o sargento Hansen reforçou o peso da missão. A destruição da torre era vital, sem isso todo desembarque seria condenado. O especialista em explosivos, Ford, teria de demolir a igreja, mas para chegar até lá, seria necessário atravessar uma muralha de soldados alemães. À noite, os aviões despontaram sobre a Normandia e, de imediato, foram dilacerados pelo fogo antiaéreo. O céu virou um espetáculo macabro, aeronaves explodindo em chamas, corpos despedaçados, gritos abafados pelo barulho dos motores em colapso. Em segundos, companheiros foram reduzidos a cinzas. Mesmo assim, o sargento ordenava que esperassem a luz verde antes de saltar, mas a aeronave já se desfazia. Quando finalmente acendeu, os primeiros se lançaram ao vazio. Um disparo rasgou a fuselagem, transformando o avião em uma armadilha de fogo. Soldados queimavam vivos enquanto Ed era arrastado pelo sargento até a porta. Atirado no abismo, sentiu o ar cortando sua pele enquanto balas uniam rente ao corpo. Abriu o paraquedas a segundos do impacto, mergulhando em um rio gelado. Afogava-se, preso nas tiras, até conseguir se soltar e rastejar até a margem, tremendo e ensopado, mas vivo. Mal teve tempo de respirar, quando o som de alemães caçando sobreviventes ecoou na floresta. Forçado a correr entre cadáveres espalhados, Ed só encontrou armas abandonadas e a visão de um sargento cercado por 10 inimigos. O instinto pediu socorro, mas a razão o paralisou. Seria suicídio atacar. Antes que pudesse agir, Ford surgiu das sombras, tapou-lhe a boca e o fez assistir ao fuzilamento cruel do sargento. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Restava apenas seguir em frente. Pouco depois, encontraram Dawson, Tibé e o fotógrafo Morton Chase. Agora em 5, tentaram alimentar a esperança com conversa sobre o futuro, mas o chão traiçoeiro ceifou um deles. Dawson detonou uma mina e o mundo virou um clarão. Estilhaços feriram os sobreviventes, que cambaleando, fugiram de um campo minado antes que o inimigo chegasse. No coração de uma floresta, lavaram os rostos em um lago, tentando apagar o gosto metálico do sangue, mas o alívio durou pouco. Entre árvores retorcidas, encontraram um corpo grotesco, deformado além da compreensão humana, como se algo inumano tivesse se libertado dentro dele. Logo passos ecoaram, e armas se ergueram. Não era inimigo, mas uma mulher da vila, Chloe, que ao ser capturada, revelou viver sob domínio dos extremistas, cuidando de um irmão e de uma tia doente. Mesmo desconfiada, aceitou guiar o grupo. Mas a vila respirava a morte. Alemães assediavam, vizinhos denunciavam, e a própria casa de Chloe escondia horrores. Sua tia, levada à igreja, havia voltado irreconhecível, deformada, presa em um corpo que não parecia mais humano. As suspeitas se confirmaram quando Ed, explorando o subterrâneo da igreja, descobriu um laboratório escondido sob o altar. Ali, prisioneiros eram transformados em monstros. Casulos, líquidos vermelhos, cabeças ainda vivas, cadáveres que voltavam a se mover após injeções de um soro escarlate. O que deveria ser uma torre de rádio era, na verdade, um ninho de experimentos abomináveis. Ed roubou uma seringa, libertou o companheiro Jacob e escapou pelos esgotos, mas a revelação já o assombrava. Os nazistas estavam criando soldados que desafiavam a morte. Mais tarde, a verdade se provou ainda mais horrível quando, em desespero, Ed injetou o soro em Chase, tentando salvá-lo. O amigo renasceu, mas não como humano. A criatura que emergiu tinha ossos quebrando por dentro, olhos famintos e força impossível. Não demorou a atacar seus próprios irmãos de armas, até que Ed, tomado pelo horror, esmagou-lhe o crânio. Waffner, o oficial nazista capturado, fugiu no caos, levando Pequeno Paul como refém e injetando soro em si mesmo. O que saiu daquele corpo não era mais homem. Era uma fera monstruosa, pronta para destruir. Ford sabia que só poderia pará-lo se tornasse igual. Injetou em si a mesma substância, sacrificando a própria humanidade para enfrentar a aberração. Enquanto monstros duelavam nas entranhas da igreja, Ed e Chloe resgatavam Paul, correndo por esgotos tomados por sangue e ecos de gritos. Ford, já condenado, trancou Ed para fora e ordenou que detonasse os explosivos. O chão tremeu quando a igreja implodiu, levando consigo a torre, o laboratório e todos os horrores que escondia. Pouco depois, a invasão da Normandia começava, e os nazistas eram forçados a recuar. Mas Ed carregava consigo um segredo sombrio. No relatório, mentiu, afirmando que não havia laboratório algum, enterrando para sempre a existência do soro e das criaturas.
Sabia que, se aquela arma caísse nas mãos erradas, o mundo jamais conheceria paz. Em silêncio, carregou o peso da decisão, enquanto seus companheiros, mutilados e exaustos, ainda sonhavam com vingança contra Hitler. Assim terminava Overlord, Terror e Ficção de 2018. Vejo você no próximo vídeo.